E esse é um momento tão sagrado para a gente, que eu me lembro quando o Léo nasceu, e aí ele começou a se alimentar e sentava-se à mesa no cadeirão. E aí, todas as vezes que a gente ia almoçar, ele falava, mãe, eu também quero ir. E ele ia e se sentava no cadeirão, e a gente sempre, os 5 em família. E hoje nós queremos ministrar algo em relação à família que se chama os 2 altares da família. Os 2 altares do lar. Sem esses altares, as nossas famílias, elas não sobrevivem. Sem esses 2 altares, a nossa casa, ela não há prosperidade. Nem de saúde, nem financeira e nem nada. Então eu queria que vocês pudessem, nesta manhã, prestar muita atenção, porque eu tenho certeza que a verdade que há dentro do nosso lar, ele vai caber no seu lar também. Amém. Amém? Abra suas Bíblias conosco em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5. Diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos falar hoje, eu acho que muitos de vocês nunca viram eu e a Andresa ministrar juntos, mas a gente ama fazer isso, isso é algo que faz parte da nossa vida, para a gente é muito tranquilo fazer isso. Até porque quando a gente ministra junto, a gente reparte a nossa vida. Então, como nós temos uma vida, como eu sempre falo, de verdade, não é uma vida perfeita, mas é uma vida de verdade. Então, a gente se sente muito à vontade de falar da palavra de Deus juntos. E a Andresa falou a respeito de 2 altares. Dois altares que nós vamos falar hoje aqui, que deve ser base, fundamento, alicerce para cada família. Ontem aqui nós tivemos uma dinâmica de nós montarmos umas casinhas em família com aquilo que a gente recebeu. E depois, a conclusão dessa dinâmica, o Lucas e a Karina, eles pegaram o ventilador e deram com o vento sobre aquelas casas, com o propósito de mostrar que a casa que é bem edificada, ela se mantém firme, ela se mantém no lugar. E a casa que não é bem edificada, ela é levada pelo vento. E a gente viu isso ontem na dinâmica. E nós sabemos que a base pela qual nós temos que edificar a nossa casa é a rocha. E essa rocha, nós sabemos que é Jesus. Quem é a rocha, irmãos? Em João capítulo 1, versículo 1, nós vamos aprender que Jesus, ele é a palavra. Que ele é a palavra. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vimos que o Senhor, ele deu uma palavra para o seu povo. E o que ele disse? Que nós devemos repetir essas palavras com frequência aos nossos filhos. Que nós devemos conversar sobre a palavra
com frequência na nossa casa, todos os dias. Enquanto nós estivermos em casa, nós temos que compartilhar. Tudo começa na mesa, irmãos. O que nós fazemos na mesa? Depois eu vou falar sobre isso. Mas é onde se parte o pão, e o pão é a palavra. E nós, irmãos, precisamos conservar a nossa família. Nós precisamos trazer para a nossa família a pureza da palavra. O problema, irmãos, é que muitos de nós estamos contaminados. Nós estamos contaminados por esse mundo perverso, por esse mundo perdido. Contaminados com as más influências que vêm por meio de mídias, seja elas sociais, seja de televisão. Existe uma agenda maligna contra a família. Você precisa saber disso. Existe uma agenda maligna contra a família. E nós precisamos trazer a pureza de novo para dentro dos nossos lares. E como agora fazemos isso? Nós precisamos agora passar a nossa família pelo filtro de Deus. Quando... Eu não sou aqui nenhum especialista nisso. Tem um aqui, mas eu não sou especialista nisso. Como é que se purifica a água? Existe um filtro natural que se chama rocha, onde todas as impurezas ficam na rocha. E quando a água sai do lado de lá, ela sai uma água cristalina, ela sai uma água potável. E eu quero propor para você que passe a sua família pelo filtro, que se chama Jesus, a rocha. Estamos vivendo dias difíceis, onde nós vemos que as famílias estão sendo atacadas de todos os lados, né? E nós estamos falando de uma água 100% pura, né? Então eu queria que você imaginasse uma garrafinha de água que a gente toma. Daqui, amor. Uma garrafinha de água dessa. Se eu oferecesse ela para você hoje, com 99% dela limpa, e eu pegasse uma gotinha lá da privada do banheiro, lá do esgoto, lá da rua, e colocasse mais apenas uma gotinha. Mas eu iria te falar, olha, essa água ela é 99,8% de pureza. Mas eu coloquei aqui no conta-gotas uma gotinha da água do banheiro. Pode pegar, ela é sua, você vai tomar? Mas é 99,8% de água potável, água limpa, água mineral, onde você pode tomar, mas só uma gotinha. Você vai tomar? E é isso que as nossas casas hoje, muitas vezes, ela está misturada com a água do mundo, com a água do esgoto. Irmãos, e no processo de purificação, se nós formos pegar o contexto bíblico, contexto do Antigo Testamento, todo ato de purificação envolvia ritual sacrificial. Ritual sacrificial. E todo sacrifício precisa de um altar. Diga assim, todo sacrifício precisa de um altar. E irmãos, nós precisamos levantar 2 altares na nossa casa. 2 altares do sacrifício na nossa casa. Altar é algo que ele é criado para memórias, para lembrar, para se prostrar, para se render. Nas casas mais antigas, sempre existia um altar. E hoje nós precisamos levantar um altar na nossa casa, ou melhor, 2 altares na nossa casa. Escute, os nossos altares definem quem governa a nossa família, pois os altares são portais de conexão entre nós e o reino espiritual. Os nossos altares definem quem governa a nossa família.
E a minha pergunta para você hoje é: quem tem governado a sua família? A ira, a gritaria, a internet, a escola? O machismo, o feminismo? Qual ideologia tem governado a sua casa hoje? Os nossos altares vão definir quem governa a nossa família. Sim. E os altares que nós levantamos, irmãos, são portais que fazem conexões entre nós e o mundo espiritual. E ontem nós falamos aqui que, irmãos, queira você ou não, acredite você o suficiente ou não, a nossa vida, ou melhor, a vida da humanidade, ela é regida pelo mundo espiritual. Seja ele trevas, seja ele luz. A nossa vida é regida, irmãos. Toda ciência, irmãos, se rende diante do mundo espiritual. Sim, no final é isso. E nós precisamos entender o que tem governado a nossa casa. Diz assim: o que tem governado a minha casa. Olha para sua esposa ou para alguém aí e diz: quem tem governado a nossa casa? Então isso nós precisamos levantar. Existem 2 altares. Deixa eu compartilhar uma palavra que está em Romanos 12, no versículo 1. Não está aqui, mas... Tá bom? Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Hoje o sacrifício sou eu e sou você. Se a gente quer ver a nossa família, lá no fim, dar certo, nós precisamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Nós precisamos, aqui o Leonardo falou sobre sacrifício. Hoje o sacrifício pela minha família sou eu. É você esposa, é você marido, é vocês filhos. Cada um de nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, intencionalmente ao Senhor. Porque senão a nossa família não vai dar certo. Senão a nossa família ela vai ter misturas. Irmãos, hoje é um dia propício para falar sobre isso. É dia dos pais. E eu quero falar com você, homem. Está na hora de você levantar o sacerdócio dentro da sua casa. Está na hora de você ser um homem de Deus dentro de casa. Está na hora de você levantar e colocar a sua família na mesa. Você colocar a sua família em oração. E hoje aqui nós vamos estabelecer esses 2 altares. E o primeiro altar, irmãos, é o altar da oração. Diga assim: o altar da oração. Uma família que ora junto, vence junto. Uma família que ora junto, vence junto. Então abra sua Bíblia para nós lermos Levíticos no capítulo 6, o verso 12. Levíticos 6, 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote apresentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. O 13. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Irmãos, quem que tem que levar lenha para o altar? Quem que tem que levar? Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem é o sacerdote do lar? Os pais. Se eu poderia falar aqui, é o homem. Não, irmãos, mas quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Quando nos casamos, por isso que não tem como a mulher fazer o trabalho sozinha e também não tem como o homem fazer o trabalho sozinho. Por que eu falei a homens agora, 1 minuto atrás? Porque tem muito homem terceirizando o trabalho para as esposas. Tem muito homem se omitindo do trabalho. E está na hora, irmãos, de nós homens nos despertarmos para a vida espiritual dentro dos nossos lares.
E a Bíblia diz, irmãos, ela é muito clara, falando que o fogo não deve se apagar no altar. Que o fogo não deve se apagar. Que todos os dias deve ser acrescentado mais lenha. O Espírito Santo é a chama de Deus que mantém a presença acesa na nossa casa. O Espírito Santo é a chama do fogo de Deus que mantém a presença acesa no nosso lar. Só que, irmãos, essa chama ela não pode ser apagada, mas dá para apagar sim. Paulo vai falar sobre isso. Não apagueis o Espírito Santo. E o que mantém a nossa chama acesa? Qual é essa lenha? Escute, qual é essa lenha? Oração. Diz que todas as manhãs nós devemos levar lenha para o altar. E nós não devemos permitir que essa chama se apague. Ei, pais! Eu queria que você pudesse pensar no fim. Eu queria que você começasse a pensar a longo prazo. Hoje eu vejo aqui a Letícia ali com o bebê no colo. Eu vejo o vô aqui sentado. Pai, filha e neto. Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes a gente só pensa no tempo de Abraão. Muitos de nós temos pensado somente a curto prazo. Importa é hoje. Importa é o agora. E a gente não pensa no fim. A gente não pensa no resultado. E nós precisamos começar a pensar no fim, no resultado. Qual é o pai, qual é a mãe aqui que quer ver um filho perdido nas drogas? Qual é o pai aqui, qual é a mãe que quer ver o filho entrar na criminalidade? Qual é o pai, qual é a mãe aqui que sonha em o filho ter 1, 2, 3, 4 casamentos? Qual é o pai aqui que em sã consciência pensa isso? Qual é aqui o pai que pensa no filho se matando para pagar pensão? Então, irmãos, levantar um altar de oração coletiva, de oração em família, é pensar a longo prazo. E essa chama é a oração. Família, você tem orado, pai, você tem orado pela sua casa, pela sua família, todas as manhãs. É um ritual sacrificial que nós precisamos oferecer a Deus todos os dias no altar da oração. Quem está entendendo isso? E a gente precisa entender que isso não é algo como uma acusação. Ah, mas na minha casa não acontece dessa maneira, porque cada um acorda uma hora, cada um chega uma hora. Eu sei, gente, que cada rotina, cada casa é de um jeito, mas ela precisa acontecer. A vida de oração, ela tem que ser um estilo de vida. Trazer Deus, eu não sei se vocês repararam, né, na logo aqui da Conferência da Família, ela é um guarda-chuva, e simbolizando o guarda-chuva ali na frente com a nossa decoração. Deus é a proteção da nossa casa. Se nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, nós estamos protegidos. E Deus tem que ser o fundamento, as raízes da nossa casa, da nossa família. Oração é um estilo de vida. Você vai levando uma lenha todos os dias para o altar do sacrifício. Então eu pego uma lenha e eu coloco para deixar a chama acesa. Irmãos, a oração é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. E nós precisamos ensinar a nossa família a se relacionar com Deus. A desenvolver uma fé sólida em Deus. Então, pais, como a Andresa disse, cada casa tem um ritmo, um estilo, só que será que não tem um tempo, pelo menos na semana, para você orar em família? Será que nós não estamos valorizando as coisas de forma demasiada importantes?
esquecendo de valorizar aquilo que realmente tem valor. E desenvolvermos um relacionamento, irmão, olha como isso é precioso, desenvolvermos um relacionamento da nossa família com Deus. Nós precisamos levar a nossa família a esse lugar de oração. Você vê os seus filhos orando. Existem batalhas, irmãos, que nós vamos vencer orando. Há dias atrás, nós reunimos a nossa família em oração em algumas madrugadas, onde todos nós levantávamos com um propósito específico na madrugada para orar. Não sei se a gente atrapalhava o seu sono lá, se dava para ouvir. Não dava para ouvir. Nossa, né, Ju? Está aqui hoje, você pode denunciar. A casa de ela mora no 3º, a gente mora no 4º. Então ela pode denunciar aqui hoje. A gente fala às vezes, tá, o barulho, já está na hora, a Ju quer dormir. Mas, irmãos, por quê? Porque isso é importante. Porque isso é sucesso. Sucesso é uma família bem-sucedida. Sucesso não é o carro que você chega na sua casa. Sucesso não é o tênis que você dá para o seu filho. Sucesso é você desenvolver um relacionamento da sua família com Deus. Isso é sucesso. Estava aqui pensando, hoje em dia a gente vê várias, como que eu posso dizer? Não é modalidades de família, mas eu estou falando de uma mãe solo que cuida do seu filho. Talvez hoje você esteja aqui e você não tenha um marido dentro do seu lar para cuidar da sua casa. E hoje você é uma mulher de família. É uma mulher sacerdote. Então você é a responsável para levar a lenha ao altar todos os dias. Porque na hora certa vai chegar. Né? Então a gente precisa entender que a gente precisa alcançar com esta palavra, com esta ministração, todos os modelos que se encontram hoje aqui dentro da igreja, para que seja alcançada a palavra de Deus. Porque, então eu estou aqui, então não serve para mim, eu não tenho marido. Não, ela é para você. Ela vai servir para você. Amém? E vocês jovens que estão aqui, quem sabe vocês são as chamas que vai acender esse relacionamento dentro da casa de vocês. Quem sabe hoje, irmãos, nós ontem estávamos compartilhando com os jovens que nos últimos dias os jovens profetizarão. Os jovens terão visões. Então, talvez seja o tempo de vocês, jovens, estabelecer esse altar dentro da casa de vocês. Porque assim como os pais têm que pensar a longo prazo, ei, jovens, o iPhone 13 logo virou iPhone 14, o 13 perdeu valor. E aí virou o 15, o 15 perdeu valor, e virou o 16, o 16 já perdeu valor, ou já tem o 17? Mas daqui uns meses vai ter, e aí todo mundo já vai querer trocar. E o que realmente tem valor não é isso, é o que é eterno. É quem vocês vão ser, é quem vocês vão chegar. É a família que vocês vão construir. Então escute, uma família que não ora é uma família sem proteção. A disciplina da oração mostra um posicionamento intencional em Deus. A nossa família está em Deus. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o estilo de oração,
o estilo que nós levantamos de vida e esse altar que tem na nossa casa mostra o quanto a nossa família está verdadeiramente posicionada em Deus. E se você está posicionado em Deus, meu irmão, você não precisa ter medo. Você pode lançar o pão sobre as águas e ainda que ela vá, ela tornará a casa. Por quê? Porque está firmado na rocha. E pode vir uma tempestade, pode ter tempos difíceis, e certamente terão tempos difíceis, certamente terão, irmãos, mas quando você está posicionado na rocha, eu compartilhei ontem aqui, quero compartilhar de novo. Quando você está na rocha, irmãos, a gente escuta o que, por exemplo, eu escutei da minha filha outro dia, dizer, pai, vamos confiar em Deus aqui. Ninguém solta da mão de ninguém aqui em casa, pai. Nós estamos juntos, pai. E isso, irmãos, não é para a glória da nossa família, é para a glória de Deus. Porque se a nossa família sair da rocha, se a nossa família, irmãos, por que a gente prioriza tanto o reino? Porque o reino guarda a nossa família. Não é que a gente é bitolado em igreja, não é que a gente pensa que é só igreja, irmãos, é porque a igreja é o lugar mais seguro do mundo para eu criar a minha família. Irmãos, não é o dinheiro, tem tanta gente com tanto dinheiro, com a família fracassada. Nada justifica o fracasso da nossa família. O que o seu filho precisa não é de dinheiro, é de um pai que ora. Posso ouvir um amém? O que o seu filho precisa não é do tanto de dinheiro que você vai pôr dentro da sua casa, mas é do tanto de lenha que você vai levar para o altar. Vemos tantas famílias perdidas hoje. E se você hoje começar a levantar este altar de oração, é neste lugar que Deus vai trazer direcionamento todos os dias para a sua vida. A sua vida ela vai ser conduzida pelo próprio Espírito. E quando você tiver uma dúvida, você vai lá no altar de oração e você vai falar, Senhor, eu não sei o que fazer. E Ele vai dar a condição necessária para que você possa continuar seguindo a tua vida e debaixo da proteção dEle. Amém? Vamos estabelecer o altar da oração nos nossos lares? Amém. Amém? Começa hoje. E o segundo altar que nós queremos estabelecer é o altar da mesa. O altar da comunhão. Abra sua Bíblia conosco em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo, no capítulo 25, nós vamos ler... No capítulo 25, nós vamos ler o versículo 30. 30. Muito obrigado. Êxodo 25, 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Coloque sobre aonde, irmãos? Na mesa. O pão da presença. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz as Escrituras. Coloque na mesa o pão da presença. Jesus, Ele é o pão da presença. E ele tem que ser colocado aonde, irmãos? Na mesa. Mesa é um lugar de comunhão e de relacionamento. E muitos hoje não têm priorizado a mesa. E agora eu estou falando da mesa de forma literal. Eu estou falando a mesa de casa. Muitos têm desprezado a mesa. Logo, não partilham com a família do momento do pão da presença. Porque mesa, irmãos, é lugar de relacionamento.
Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de olho no olho. Mesa é um ambiente de confiança. Mesa é um lugar de prazer. Irmãos, e o mundo está num frenesi tão grande. Está numa loucura tão grande que a gente não tem tempo para a mesa. Que a gente não tem tempo mais para sentar na mesa. Sabe, irmãos, ontem nós tivemos um tempo aqui precioso. Um piquenique com as famílias aqui, cada um em volta do seu cesto. E eu, como pastor da casa, não posso deixar de observar nesse momento. Eu estava ali com a minha família, mas houve um momento que nós estamos aqui ministrando, então a gente está preocupado com tudo aquilo que está acontecendo. E eu vi, irmãos, o quanto famílias não estão acostumadas a ficar junto. Como parece que começa a dar um ciricutico, uma vontade de levantar e conversar com a pessoa do lado. E mudar de mesa. Sabe, às vezes parece que o que eu tenho para conversar com o irmão ali é mais importante que eu ficar ali meia hora, 40 minutos sentado com meu filho em volta da mesa, com a minha esposa em volta da mesa. Maridos que não têm assunto para falar com a esposa, esposa que não tem assunto para falar. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de mesa. É falta de mesa. É falta de mesa. Eu tenho memórias, irmãos. Eu sempre falo aqui. Eu tenho memórias. Eu tenho memórias em volta da mesa. Eu tenho memória de almoços de domingo com os meus pais. A gente foi totalmente roubado disso num certo tempo, mas não importa, eu tenho memórias. Eu tenho memórias de macarronadas. Não é porque ele está aqui não, mas preparado pelo meu pai, eu tenho memórias. Eu tenho memórias do nhoque da minha mãe, da lasanha da minha mãe. Eu tenho memórias. Eu era muito pequeno, mas eu tenho memórias. Memórias essas, irmãos, que na nossa casa a gente come na mesa. E engraçado que eu sempre falo que com meu avô a gente sentava na mesa e era um barato, irmãos. Meu avô era a calma em pessoa. A calma em pessoa, irmãos. E a gente sentava em volta da mesa para comer e o seu Faustino falava, a gente começava a querer conversar. Mesa não é lugar de conversar. Mesa é lugar de comer. E ninguém podia levantar da mesa antes do seu Faustino levantar da mesa. Ele era o patriarca. Nem meu pai. E aí, irmãos, a gente comia rapidão. Meu avô, era uma hora. Sabe? Preparava comida. Comia. Tenho memórias da mesa. Eu tenho certeza que ele desfrutava do sabor da comida. Eu tenho memórias da mesa. E aí, quando terminava a refeição, depois de uma hora, a gente já estava ali agoniado. O senhor dá licença? Dá licença. E hoje, irmãos, quando sentamos à mesa, que é quase que diário, irmãos. Agora nas férias a gente vai sentir falta que voltou às aulas. Porque as meninas uma vai para a escola, outra vai para a faculdade. Mas nós vamos continuar sentando à mesa. Eu, Andrés e o Léo. Isso é uma verdade, irmãos. E quando a gente está na mesa e vai almoçar e vai jantar, só está nós três, nós oramos. E oramos pelas meninas que saíram de casa.
para estudar. Se nós estamos em casa, o café é na mesa. O almoço é na mesa. Ninguém deixa ninguém para trás, irmão. Por quê? Porque há um poder na mesa. Ah, mas eu sou sozinho. Você acha? Você acha que você está sozinho? O pão da presença sempre vai estar na mesa. Sempre vai estar na mesa. Isso aqui, nessa manhã, irmãos, precisa ser um divisor de águas em nossas vidas. O pão nunca falta à mesa, irmãos. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Talvez vocês olhem essa mesa que bonita e fala, mas na minha casa não é assim. E a gente colocou essa mesa bonita aqui, com esses enfeites. Na minha casa também não tem isso, gente. Eu nunca tive esse capricho. Eu sempre falo que eu nunca tive o capricho de ter uma mesa como essa. E não é sobre o que você coloca na sua mesa. Não é sobre uma toalha bonita, sobre um... Se você tiver condições, faça. Um copo bonito. O que precisa estar na mesa é o pão da presença. Não se importe, não se atente aos detalhes de uma toalha de renda cara, uma xícara que pode ser de cristal, um copo que pode ser valioso. Não. O que importa é o pão da presença estar na mesa. Esses dias, acho que foi no dia do discipulado dos homens, eu nem lembro onde que a Isa e a Gabi estavam, o Leonardo estava aqui com o Léo e eu sozinha em casa, mastigando a palavra do dia anterior, do discipulado de mulheres. Aí eu me sentei à mesa. E eu falei, hoje é eu e papai. E aí eu postei no nosso grupo de mulheres e outras também puderam compartilhar, que estavam queimando pela palavra. Porque quando a gente se senta à mesa com o papai, o solitário, ele faz viver em família. Eu e Deus. Tem dias que não vai ter o marido, tem dia que não vai ter a esposa, tem dia que os filhos vão bater asas e eles vão voar para suas próprias famílias, não para o mundo, tá? Para suas próprias famílias. E vai sobrar você. Talvez hoje você esteja aqui também e você não tenha mais o seu cônjuge. Mas tem você e Deus. Deus é um Deus de família. Amém? Mesa é lugar de alinhamento. Mesa é lugar de realinhamento. É na mesa que nós nos alinhamos. É na mesa que nós conversamos. Eu gosto de usar exemplos, porque eu aprendo com exemplos. E uma vez eu escutei o pastor João dizendo, quando alguém aqui de casa está com um problema, a gente se reúne em volta da mesa. A gente conversa. A gente resolve. E a gente levanta da mesa resolvido. E não se fala mais nisso. Não é assim, pastor? Porque mesa é lugar de alinhamento. Mesa é um lugar especial. Mesa é um lugar de restauração. Mesa é um lugar de restauração. Então, irmãos, talvez tudo isso para você hoje pode parecer um negócio distante. Mas eu quero te dizer, é possível. É alcançável. É totalmente alcançável. Começa com pequenos detalhes. Não se deslumbre com isso. Apesar que isso, na Veste Casa, é mais barato que o... Olha eu fazendo a propaganda desde aqui, hein? Tô ganhando nada para isso. Veste Casa, patrocina a gente. Não, mas
Não, mas aí acho que a gente é chique, eles acham que não consegue. Quanto tu pagou na Veste Casa desse aqui, filho? Cada um? Cada um não. Oh, o jogo então, irmão, não dá para comer o cachorro quente no Garcês hoje à noite. Olha eu fazendo propaganda número 2. Não dá para você comer um prato de picanha na picanha do Léo. Ah, dá para comprar, R$19,90 tem um filé de frango chique lá. Propaganda 3. A mesa é o lugar mais precioso da sua casa. Talvez você vai chegar aí na sua casa agora e você vai olhar em cima da mesa cheio de bagunça. Arruma a mesa. Prepara a mesa. Deixe a mesa sempre pronta para receber sua família. Tira a bagunça da mesa. Tira a bagunça da mesa. Irmãos, é na mesa que nós acessamos os melhores diálogos entre marido, esposa, pais e filhos, fortalecendo a comunhão e a unidade da família. É na mesa que nós acessamos os melhores diálogos. É na mesa em que nós nos olhamos olho no olho. Não sei se você aí tem diferença de altura com o seu marido, com a sua esposa, mas aqui a gente está em nível igual. É aqui é o olho no olho que a gente olha para os nossos filhos e vê se eles estão bem, se eles estão se sentindo bem, se eles estão se sentindo mal. É no compartilhar da mesa que a gente consegue alcançar o coração dos nossos filhos. Lembra, é um sacrifício vivo e intencional. Nós precisamos todos os dias ser esse sacrifício vivo para os nossos filhos, para a nossa família. Se o mundo, se o diabo, ele tem uma agenda para acabar com as famílias, nós, famílias fortes, nós vamos estar aqui reunidos à mesa. É onde nós vamos compartilhar a palavra, onde nós vamos compartilhar coração. É onde nós vamos estar juntos, unidos, para enfrentar o mundo lá fora. Porque quando os nossos filhos forem para a escola, quando os nossos filhos crescerem, quando os nossos filhos casarem, eles saberão que a casa deles foi também uma construção de tijolo, mas também foi um lar onde abrigou os maiores sentimentos de amor, de unidade, de paz, de alegria. Os nossos filhos verão lá na frente o quão importante foi realmente nós estarmos cansados, mas priorizar este momento em família, este momento de alegria. A verdade é que muitas famílias não conhecem esse altar. Ou simplesmente conheciam a mesa como um utensílio de colocar na sua casa. Mas a mesa, ela não é simplesmente um utensílio. Você pode ter a mesa mais cara, mas ela ser apenas um utensílio. E você pode ter uma mesa de plástico na sua casa e ser um verdadeiro altar. O valor não é o quanto você pagou, é o quanto você dá àquele lugar. Então, nós queremos estabelecer esse altar dentro dos lares. Talvez tem muita coisa na sua casa e na sua família que não tem dado certo e você tem procurado saber, o que será, o que eu faço, o que eu faço. O que eu faço? Vai para a mesa. Vai para a oração. Não é você trabalhar mais que vai trazer sucesso. Posso falar uma coisa? Com muita coragem. Com muita sobriedade. Às vezes você precisa trabalhar menos. Porque às vezes o que deu errado na sua família foi que você trabalhou demais. E não teve tempo para a mesa. E não precisa ter culpa nisso. Precisa ter arrependimento. Arrependimento. Mudança de direção.
Eu quero te desafiar a ir para a mesa com a sua família. Eu quero te desafiar a estabelecer mesa na sua casa. Eu quero te desafiar, você não precisa mostrar para ninguém, irmãos. Aliás, eu tenho aprendido que às vezes é melhor a gente esconder do que mostrar. Às vezes a gente quer mostrar a mesa. Às vezes a gente quer mostrar a viagem. Às vezes a gente quer mostrar o passeio. E eu já errei tanto nisso, irmãos. Ninguém precisa ver. Além dos seus filhos. Além da sua família. Ninguém precisa ver. Você não está viajando para os outros. Se você for viajar, viaja para a sua família. Não viaja para os outros. Se você vai comprar um bem, compra para a sua família. Não compra para os outros. Compra para a sua família. Importa o que a sua família acha, não é o que os outros pensam. Dá tempo. Dá tempo. Tudo começa na mesa e continua na mesa. Porque a mesa sempre vai ser o lugar mais importante da nossa família. Não são as viagens, não é o quanto tem ou não tem na conta. Não é o valor da comida que está na mesa, não é o preço da comida que está na mesa, é o valor da comida que está na mesa. Não importa se a gente tiver que comer arroz, feijão e ovo. Não importa se na nossa mesa a gente tiver que dividir o restinho do arroz. O que importa é a gente estar na mesa. Porque terão dias que talvez tenha uma picanha. Só que terão dias que vai ser muito simples. Às vezes o miojo. Mas não vai faltar o pão da presença. Nunca vai faltar na nossa casa o pão da presença. Um dia você vai casar e essa data está marcada. E não importa os móveis que vocês vão colocar na casa. Não é isso. Não é esse o valor. Não é nisso que vocês têm que colocar o valor da casa de vocês. Não é o quão caros serão os móveis, se eles serão planejados ou se eles serão da loja mais simples do bairro. Importe é o pão que vocês vão colocar na mesa de vocês, o pão da presença. Nós, pais, eu posso falar, eu e a Andresa, certamente eu posso falar pelo João e a Margarete. Vocês não precisam impressionar a gente com nada, com nenhum bem. Só continue dando um legado aquilo que a gente colocou dentro de vocês, o pão da presença. Você começou um relacionamento. Se um dia o pão da presença sair, sai do relacionamento. O pão da presença não pode faltar no relacionamento. Vocês duas serão exemplos para ele. E é isso. Tudo continua na mesa. Amém. Precisamos tirar que as meninas vão dançar também. Gente, tudo acontece ao vivo aqui, viu? Pode.